minha réplica é a seguinte: se nós formos, igual o próprio reverendo falou, quando eu citei um texto, ele quis ir no contexto, eu quero ir no contexto aqui, onde o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, né, que foi o que ele citou. O que acontece aqui em 1 Timóteo, capítulo 2? Além de Paulo estar instruindo as mulheres naquela época, por quê? Vamos entender o histórico cultural. Se nós pararmos para observar, a mulher sempre foi, na antiguidade, menosprezada. Que é até o que a gente acabou conversando aqui nos bastidores, isso fazia parte até aqui da posição. A mulher, ela sempre foi colocada como na antiguidade, um objeto. Ela não tinha a autonomia de expressar a tua opinião, de falar, de argumentar. E dentro da igreja era diferente? Não. Por que dentro da igreja não era diferente? Porque a igreja refletia a cultura. A cultura não tem como você dizer que ela quebra. Não. A igreja, ela veio anunciando o evangelho, pregando Cristo, mas respeitando. Até porque tem até um livro que eu sou apaixonado, Fator Melquisedeque, ele mostra até isso, que se você vai pregar num lugar sem respeitar a cultura, você vai ser rejeitado. O evangelho não vai chegar ali. Então nós vemos que o que acontece aqui, apóstolo Paulo, quando ele está dando uma instrução, ele está dando para aquele povo, naquele momento, naquela situação. E eu quero trazer aqui aquilo que o reverendo havia me dito. Ele diz assim, que não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Adão, não foi ele que foi enganado, mas foi a mulher, mas Adão cedeu à mulher, o que nós estamos dizendo aqui? No casamento. O cabeça do casamento, quem é hoje? É o homem, sempre foi e continuará sendo. Quem é o cabeça do meu casamento? Não sou eu, é o meu esposo. Então o cabeça é ele e eu devo submissão a ele. O que é isso? Eu estar debaixo da missão dele, eu estar debaixo da autoridade dele. Porque se formos seguir então como o próprio reverendo está trazendo aqui ao pé da letra, se nós formos seguir o versículo, vamos voltar um pouquinho antes, que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que de mesmo modo as mulheres se ateviem em traje honestos, com pudor e modéstias, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Apóstolo Paulo também está dizendo aqui para as mulheres não trançarem o seu cabelo, para as mulheres não usarem ouro, para as mulheres não usarem pérolas, para as mulheres não chamarem a atenção com as suas roupas, mas serem os mais básicas possíveis. Então, quando nós olhamos aqui, nós olhamos que na realidade ele está dizendo para aquela situação, para o povo aqui em específico. Por quê? As prostitutas cultuais que hoje levavam homens dentro do templo e tinham relações ali em oferenda a outros deuses ali, elas se vestiam dessa forma. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ei, não se vistam como essas mulheres que usam do seu corpo, assim fazendo uma ligação como Jezabel, para levar os homens a pecar. Mas mantenham uma decência, a modéstia. E algumas dessas mulheres, óbvio que quando o evangelho chega, ele rompe barreiras, e algumas dessas prostitutas cultuais se convertiam e começavam a querer falar naquela ânsia. É só a gente parar para analisar. O novo convertido, ele não consegue deixar de falar de Jesus onde quer que ele chega. Então, uma mulher que num templo ali, ela servia outros deuses, ela tinha uma autoridade, ela já tinha uma eloquência, ela já tinha uma fala. Então ela ouvia um pouco de Jesus e ela já queria falar, ela aceitava Jesus, ela já queria ensinar e muitas vezes poderia trazer ali contrariedades. Então o que apóstolo Paulo vai dizer ali? Mulheres, fiquem em silêncio. Mas quando ele fala aqui de autoridade, ele não está falando da autoridade da igreja, que a mulher não deva exercer o seu ministério por causa da igreja. Até porque ele está falando, e ele vai lá na frente dizer, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça, todos nós estamos como complemento, não como base. Então, o que impede de uma mulher que tem intimidade com Cristo aceitá-lo e poder repassar aquilo que ela aprendeu? Porque o pastoreado nada mais é do que você repassar o conhecimento. E aqui nesse mesmo versículo, ele fala, não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o teu marido. Então, quando nós vamos ver aqui,
eu me faço até uma pergunta e trago até para o reverendo. Ou seja, então uma mulher que se converte e o marido dela não é cristão, não aceitou a Cristo, ela não pode falar de Jesus para ele. Porque isso não é pastorear? Isso não é dar o caminho? Um pastoreio não é direcionar? Se uma mulher que aceita Cristo e o marido dela é agnóstico, é qualquer outra crença dele, ela não vai poder falar, porque o apóstolo Paulo está dizendo que ela não pode ensinar, que ela não pode nem guiar o marido. Então, se a mulher não pode guiar o marido, ela não pode falar de Jesus. Como é que ficaria a salvação ali?